Muito bem, então hoje nós vamos ter aqui a nossa aula sobre a história da salvação. Eu estou aqui, eu sou o Gustavo Caldas, para E quem eu sou faz Maria aula Tereza. comigo, já me conhece, da apresentação da Crisma também a gente se apresentou, e hoje está aqui comigo a Maria Tereza, que dá aula às quintas-feiras, né, Maria Tereza? Sim, dou aula às quintas-feiras com Mas a a Débora. gente já deu aula junto muitos anos aqui na paróquia de Crisma, e aí hoje, então, é uma aula Acho que uns extra. 10 anos, né, Gustavo? Por É, aí, sei lá quantos. a ideia aqui, quem está assistindo agora é uma aula que está gravada. A gente gravou como se fosse uma aula normal, né? Como se tivesse um público, gravamos e está sendo disponibilizada agora no site da paróquia, no YouTube, para vocês verem. O tema dessa aula, ela está entre a aula 2 e 3 da apostila, porque a aula 2 fala da criação e a aula 3 já vai falar de Cristo. Mas entre a criação e Cristo tem toda uma história. A gente vai contar um pouco dessa história hoje. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração inicial para que a graça de Deus, o Espírito Santo nos ilumine, para que falemos aqui tudo que Deus quer que a gente fale e nada além disso, e que, né, essa aula toque o coração de todo mundo. Em nome do Amém. Em nome Pai. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enchei os corações dos corações dos vossos nossos fiéis fiéis e e acendei acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos eternamente da vossa consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim seja. Eu quero pedir realmente o Espírito Santo a todos que estão ouvindo, e para nós também que estamos servindo o Senhor. Amém. Muito bom. Então, quando a gente fala em história da salvação, acho que a primeira coisa que a gente podia pensar é pensar nas palavras mesmo, né? O que é salvação? Salvação, ela remete a salvar, a resgatar alguém, né? Então, é tirar de uma situação ruim para uma situação melhor. E história é esse relato temporal, né? De como isso se aconteceu, sucedeu-se no tempo. Então, a história da salvação é de como se sucedeu no tempo o ato em que Deus vinha nos resgatar, né? Então, resgatar de uma situação de, fundamentalmente, a situação que Deus está nos resgatando é de separação de Deus, né? Porque, para entender a história da salvação, e a gente pode dar só um passinho, ó, né, inicial aqui, para relembrar uma verdade fundamental, que é o seguinte, que o desígnio primeiro de Deus é querer que a gente entre em comunhão com Ele, né? Esse é o desígnio primeiro de Deus, é o desejo mais íntimo de Deus, é compartilhar da sua vida divina. Então, na medida em que Deus cria o mundo, como a gente viu na aula passada, né, a criação já é a primeira manifestação de Deus de si mesmo, né? Então, ao criar o mundo, ele está querendo se dar a conhecer. E o cume da criação é a criação do ser humano à sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança... Ele quer se relacionar conosco, porque ele ama a Exatamente. gente muito, então ele quer se relacionar conosco o tempo todo. Então, por exemplo, tem um trecho aqui, vocês sabem que essa aula tem uma apostila, né, um capítulo de apostila que dá suporte, e muito do argumento, pelo menos da minha parte aqui, né, que a gente vai explicar, ele se baseia no estudo de um grande pesquisador, estudioso da Bíblia, chamado Scott Hahn, que ele é americano, e ele é um pastor protestante que se converteu ao catolicismo, né? Depois de já conhecer muito as escrituras, ele foi vendo como realmente o catolicismo era o mais fiel à Bíblia e se comoveu ao assistir uma missa. Então, a história da conversão dele, inclusive eu recomendo para vocês, tem um livro que chama Todos os Caminhos Levam a Roma, né? Em que ele conta a sua conversão, que é espetacular. Então, ele justamente na introdução de uma das suas obras mais introdutórias sobre a história da salvação, né, ele fala uma coisa, um trechinho que a Maria Tereza vai ler. Quer ver? Lê esse trechinho aí que está na apostila, Maria Tereza. Nosso Diz Pai assim: Nosso Pai Celestial tem nos vigiado ao longo de toda a história, salvando-nos da destruição repetidas vezes. Ele deseja convencer-nos de seu amor apaixonado por cada um de nós, aquela implacável misericórdia que nos chama e nos capacita a compartilhar sua própria vida divina,
aquela ardente efusão de amor pela qual o Pai eternamente gera o Filho no Espírito Santo. Somente um amor infinito e arrebatador, como aparece entre as pessoas da Santíssima Trindade, pode explicar os mistérios do pecado e da salvação humana. Exatamente. Então, é esse trecho que eu estou compartilhando aqui com vocês, né? Então, isso é bonito isso aqui para nos introduzir no tema, porque justamente ele coloca como, primeiro, olha, nosso Pai tem nos vigiado ao longo de toda a história, né? Salvando-nos da destruição repetidas vezes. Essa destruição que ele fala aqui é o uso da própria liberdade humana que escolhe se separar de Deus. Como a gente viu na aula passada, né? A aula que tivemos, para quem está fazendo o curso, se tem gente aqui que está ouvindo a nossa aula e não fez o nosso curso, na aula anterior a gente falou do pecado original, da criação do mundo até o pecado, né? O pecado de Adão e Eva, que é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro relato desse uso indevido, digamos assim, da liberdade humana, destruindo a si mesmo, né? Se separando de Deus, né? Mas ele fala, ele deseja convencer-nos do seu amor apaixonado por cada um de nós, né? Um amor apaixonado. Às vezes a gente se refere muito, obviamente, um amor apaixonado ao amor humano, né? E esquece que existe um amor apaixonado de Deus por nós, né? Isso é uma descoberta que todos estamos convidados a fazer em algum momento, até da nossa jornada espiritual, digamos assim, de cada um, né? Às vezes as pessoas, é difícil fazer essa relação de que Deus é um ser, né, que está distante, que criou o mundo. Não, ele tem um amor apaixonado por cada um de nós. E aí ele fala, aquela implacável misericórdia que nos chama e nos capacita. E ele nos chama o tempo inteiro. Eu tenho certeza que todos que estão nessa aula, todos que estão aqui nesse estudo de iniciação cristã, foram chamados. E ele está querendo capacitar, porque ele ama com esse amor apaixonado cada um de nós, e cada um dos que estão aqui. Eles não estão aqui à toa, ninguém está aqui à toa. Exatamente, então é interessante isso, se chama e capacita. Capacitar é justamente dar os meios para entender o chamado, para alcançar, né? E aí ele fala, chama para quê? A compartilhar da sua própria vida divina, aquela ardente efusão de amor pela qual o Pai eternamente gera o Filho no Espírito. Então, isso aqui tudo a gente é uma introdução para entender o seguinte, a vida íntima de Deus, que é a Trindade, que é essa efusão de amor pela qual o Pai eterno, né, o Pai gera eternamente o Filho no Espírito, é isso que Deus quer fazer com que a gente participe, né? E aí ele nos chama e nos capacita a viver isso, a viver a nossa liberdade e para alcançarmos esse objetivo. Então ele fala, somente um amor infinito e arrebatador, como aparece entre as pessoas da Santíssima Trindade, pode explicar os mistérios do pecado e da salvação humana. Então, é isso, quer dizer, depois, toda a história aqui que a gente vai ver é uma história de como Deus foi preparando esse amor, né? Que ele foi se manifestando, prometendo e ao mesmo tempo nos convidando a fazer parte disso, né? Então, é interessante porque também, de novo, o próprio Evangelho de São João, ele começa com ele falando assim, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito, né? Então, o Verbo é o Logos divino. Então, essa é a pessoa, né? A segunda pessoa da Trindade, né? Quer dizer, o princípio está aí, né? Tudo foi feito por meio de Deus, né? E ele, ao criar o mundo, vai se manifestando e vai convidando a gente a participar dessa vida divina. Muito bem. Mas aí, a história da salvação, como que a gente situa ela nesse estudo todo? Primeiro, é de mostrar o seguinte, que a referência da história da salvação é a Bíblia, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente poderia tocar aqui é falar um pouco da própria Bíblia, né? A gente sabe o seguinte, o cristianismo, diz o catecismo, é a religião da palavra de Deus vivificada pelo Espírito, né? E um dos documentos do Concílio Vaticano II, tem um deles que fala só sobre as Escrituras. Ele diz o seguinte, né? Que Deus nos fala por meio de homens e à maneira humana, né? Mas é o próprio Deus que se comunica nas Escrituras através de agiógrafos, que ele fala, humanos,
mas esses agiógrafos quiseram significar aquilo que Deus quis nos manifestar através das palavras. Então, a história da salvação está contada na Bíblia. A Bíblia é o livro que reúne tudo aquilo que Deus nos revelou, né? E a palavra Bíblia, ela já indica que esse não é um livro qualquer, porque é um conjunto de livros. Então, não é uma história linear na Bíblia inteira e nenhum tipo de, vamos dizer assim, um tipo como se diz? De romance ou de leitura que de leitura. Fugiu a palavra, mas a Bíblia é composta por tipos literários diferentes, né? Você tem relatos históricos, você tem poesias, você tem livros que a gente chama proféticos, apocalípticos. Então, são diferentes linguagens, diferentes propósitos, diferentes autores que, compilados, formam o que a gente hoje, né, chama como a Bíblia. Agora, claro, como é que entende, então, esse livro? É um livro complexo, se for pensar, né? Ele foi escrito ao longo de muitos anos, em diferentes momentos históricos, não tem um autor único, mas a gente diz que ele é um livro inspirado por Deus. Todos os autores que contribuíram para escrever a Bíblia, eles escreveram à sua maneira humana, mas inspirados por Deus, né? E aí, a grande divisão que tem na Bíblia, ela meio que é reveladora da chave de leitura que a gente poderia usar para entendê-la. Qual que é a principal divisão, principalmente para os cristãos, né, que a gente fala? É o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Então, Antigo Testamento, Novo Testamento, essa palavra, ela vem, a raiz etimológica dela é de aliança mesmo, né? Então, a gente poderia dizer que o Antigo Testamento é a antiga aliança e o Novo Testamento é a nova aliança. Então, a chave de leitura que a gente vai justamente usar para falar da história da salvação é a antiga aliança e nova aliança, né? É o conceito de aliança que permeia tudo isso aí. E a aliança é essa, vamos dizer assim, é uma relação especial que Deus estabelece conosco, né? Então, é uma relação íntima em que a gente não está falando assim só de um contrato, né, que se trocam coisas, mas a aliança, em geral, é uma relação entre pessoas, né, que se dão a si mesmo, né? Então, é Deus que se dá a si mesmo e nos convida a uma relação íntima com Ele em diferentes momentos. E a história dessas várias alianças que está contida na Bíblia. Mas só para ficar visual também, quer ver? Eu tenho eu só separei uma imagenzinha aqui, que é como se fosse uma visão geral dos livros da Bíblia, num formato de uma tabela periódica. Espera aí, quer ver? Então, aqui, ó, a gente mostra aqui, né, a Bíblia Católica, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, aqui é uma separação que, né, claro, didática, digamos assim, mas a ideia aqui é mostrar o seguinte, né? Você tem no Antigo Testamento todos esses livros aqui. Então, cada uma dos quadrinhos aqui seria um livro. E aqui é a sigla que você encontra com ele na Bíblia, né? Então, o rosinha claro é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né? Que é da tradição bem antiga, judaica. Então, a Torá, que os judeus chamam de Torá, né? Então, você tem o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e o Deuteronômio, né? Então, aqui você vai contar a história, desde a história de Adão e Eva, de Noé, né? Depois a história de Abraão e dos seus filhos, até José, e a história de Moisés e da peregrinação do povo pelo deserto, até, vamos dizer assim, as vésperas, digamos assim, da entrada na Terra Prometida, né? Depois, a gente chama os livros históricos, esses que estão em vermelho aqui, que é Josué, Juízes, e aí todos esses outros. Então, eles contam histórias mesmo. Então, claro, na verdade, desde o Gênesis ali, do capítulo 12 do Gênesis em diante, você tem uma história mais ou menos linear, com exceção de alguns livros pontuais que são umas histórias fechadas em si mesmo. Mas tem toda a história, então, que vai... A história das alianças que a gente está falando, elas estão basicamente nesses livros, no livro do Gênesis até o livro das Crônicas aqui, né? Que você vai ter a história dessas alianças, que eu já vou dizer quais são, né? Mas estão contadas aqui. Depois você tem os livros proféticos e sapienciais, que é esse que está em verde claro. Então, se ele tem o livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, do Eclesiástico, Cânticos dos Cânticos,
livro da sabedoria. Então, esses são os livros, como fala, proféticos e sapienciais, porque eles têm um propósito de nos enriquecer mesmo. Esses livros são livros para meditar, para rezar, né? Então, a palavra de Deus que nos fala pessoalmente. No caso do livro de Jó, tem a história de Jó, meio simbólica, assim, mas muito rica, né? Então, enfim. Os Salmos, que são orações lindíssimas, né? Livro dos Provérbios, que é maravilhoso, depois o Eclesiástico, que tem ensinamentos incríveis até hoje, são livros Úteis, muito... né, e atuais, né? É incrível, atuais. né? Então, aqui tudo isso esses livros, eu diria, claro, toda a Bíblia é inesgotável, né? Você vai ler o resto da vida. Normalmente a pessoa vai lendo, vai relendo, vai relendo, né? Principalmente esses livros proféticos sapienciais, é desse para a gente, você vai lendo em camadas, eu diria, né? Você tem uma camada inicial de leitura, quando você vai se aprofundando na fé, você tem uma segunda camada de leitura e assim vai, né? E aí tem todos os outros livros proféticos, né, os que a gente chama os profetas maiores e os menores. Então, alguns livros são longos, maiores, né, com profecias que indicavam, né, profecias explicando um pouco a história da salvação, anunciando o Cristo, né, o livro do profeta Isaías tem toda uma anunciação, inclusive, dos sofrimentos de Cristo, é muito rico. E os O profetas Isaías, menores. e é impressionante, porque Isaías escreveu mais de 700 anos antes de Cristo. Pois é. E ele descreve a vinda do Messias, ele escreve esse sofrimento de Cristo, parece que você está vendo o que aconteceu 700 anos depois, é incrível. Enfim, maravilhoso. e aí os profetas menores aqui também, cada um tem profecias ali dentro desses livros, indicações sobre Nossa Senhora, sobre Jesus, coisas, né? E aí, do outro lado aqui, a gente fala o Novo Testamento. Então, o que são os Novos Testamentos? São todos os livros aqui já da história cristã, né? Então, o primeiro são os 4 livros dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Essa ordem que está aqui é uma ordem que está na Bíblia, né? Mas ela não é nem a ordem cronológica do Novo Testamento, né? É uma ordem mais assim, uma ordem que foi se estabelecida de propósito de leitura mesmo, né? Então, que primeiro coloca os evangelhos, que faz sentido, os 3 primeiros evangelhos, eles têm uma origem comum, assim, temática, são chamados evangelhos sinóticos, e o último que foi escrito muito tempo depois é o Evangelho de João. O mesmo autor do Evangelho de Lucas foi o autor dos Atos dos Apóstolos, que é São Lucas, né? Então, os Atos dos Apóstolos, eles são como uma continuação dos evangelhos contando a história inicial da igreja. Aí você tem aqui em azul clarinho todas as cartas de Paulo, Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito e Filemon, né? E tem a carta aos Hebreus, que sempre, ao longo da história da igreja, né, se referiu que era uma carta de São Paulo, e que depois, mais recentemente, alguns historiadores disseram que provavelmente não é de São Paulo, mas eu já ouvi bons argumentos que diz que é de São Paulo, sim. Só São Paulo poderia ter a intuição que é uma das cartas mais profundas que tem aqui no Novo Testamento, essa carta aos Hebreus, super profunda, teológica, né? Ela destoa um pouco do tom de relato, né, de mais epistolar das anteriores, ela é um pouco mais doutrinal mesmo, mas a referência que há nela é um conhecimento que praticamente quase que só São Paulo poderia ter, né? E aí as demais cartas são dos outros apóstolos que ficaram, né? Tiago, Pedro, João e Judas. E, por fim, o Apocalipse, que foi escrito por São João também. Então, esse é a Bíblia católica, né? O interessante aqui, gente, é pensar o seguinte, só um comentário sobre isso daqui. As escrituras, né? Quando a gente, por exemplo, entender que isso daqui não caiu do céu, né? Foi um processo longo aqui para se materializar em escrita tanto a história antiga quanto a história nova, né? A antiga, do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então, no começo da igreja, não é que Jesus escreveu, Jesus não escreveu nada, quem escreveram foram os apóstolos e depois São Paulo e tudo mais, né? Mas também não escreveram de imediato, depois de muitos anos já pregando, espalhando a palavra, que foi se colocando no papel esses relatos inspirados por Deus, né? E aí foi a autoridade da igreja nascente, que já existia, estabelecida pelo próprio Cristo, que confirmou a veracidade e a fé que se poderia dar a cada um desses livros, entende? Então, isso é muito importante, porque
no começo da história do cristianismo, principalmente quando a gente pensa nos primeiros livros aqui, no Novo Testamento, tinha muitas cartas rodando, muitos escritos que depois não ficaram na história dentro do Novo Testamento. Por quê? Porque existia uma igreja já com autoridade, né? Um papa, os bispos que respondiam ao papa. Foi essa igreja lá que depois, já no século IV, né, que foi definir o cânon efetivamente das escrituras. Então, é quase que não faz sentido, por exemplo, um argumento protestante, né, de falar, não, eu acredito só na Bíblia, não na tradição da igreja como um todo. Sem tradição não teria a Bíblia, né? Exatamente. E isso é um dos principais argumentos, assim. Às vezes as pessoas, quando vão discutir ou, sei lá, entrar em algum debate com, né, os nossos irmãos separados, que a gente chama os protestantes, vão discutir coisas muito pontuais, que é difícil, às vezes, Nossa Senhora, isso e aquilo, não. Na verdade, 2 pontos você já encerraria toda a discussão com os protestantes. Primeiro, com relação ao cânon da Bíblia, que não existe Bíblia sem uma tradição da igreja antes. A própria igreja precisava existir com uma hierarquia, uma tradição, para poder confirmar os livros que ficaram como fidedignos da Bíblia. E a outra, que a gente vai ver mais na frente no nosso curso, é a respeito da Eucaristia, a presença real de Cristo na Eucaristia. Se você explica isso pelas Escrituras para um protestante, ele provavelmente vai, se ele entender, ele se converte, não tem como, é impossível. Mas é isso. Então, essa é a visão geral dos livros da Bíblia. E aí, né, eu tenho aqui também, só para a gente ter antes de contar das alianças, tem uma linha do tempo aqui, simplificada, que eu peguei na internet também, mas para a gente situar, né, desde o começo da história da salvação até Cristo, né? Então, claro, a gente sabe o seguinte, que o relato do Gênesis, de Adão e Eva, até o relato também de Noé, enfim, puxa vida, hoje eu estou perdendo as palavras aqui, mas os relatos até Noé, né? Eles são relatos, assim, historicamente a gente não consegue situá-lo com muita precisão. A partir de Abraão, a gente consegue dar uma determinação até de datas mais precisa. Então, por exemplo, aqui, né, nessa linha do tempo, que também pode ter algum ajuste aqui, mas só para situar a gente no tempo, Abraão ele vai surgir por volta do ano 1850, né? Então, Moisés e o êxito do povo da terra do Egito acontece ali por volta do ano 1250 a.C. Então, aqui, entre Abraão e Moisés, a gente vai ver, é o período que, né, é feita a promessa, Abraão, Isaac e Jacó, e aí a gente vai contar essa história logo mais, mas você vê, tem um período longo já aqui, de quase 600 anos, a gente não tem essa noção, mas as figuras principais da Bíblia têm um espaço muito grande entre elas, né? Depois, a outra figura central, o rei Davi e o rei Salomão, já são, né, quase 200 anos depois do êxodo da escravidão do Egito lá de Moisés, né? Só que mesmo assim está situado por volta do ano 1000 antes de Cristo. Então, 1 milênio antes de Cristo, que era o auge do povo de Israel com o rei Davi, né? E aí, a partir dali que tem a fragmentação do reino e diversas períodos de conquista ao qual o povo judeu esteve sujeito, desde o exílio na Babilônia, o período persa, o período grego e depois o período romano, que vai culminar com Cristo. Então, quando a gente fala das alianças, que é o que a gente vai mostrar aqui, a primeira e a segunda aliança estão como se fosse antes dessa linha do tempo, né? Com Adão e Noé. Aí a terceira aliança seria com Abraão, a quarta aliança com Moisés aqui, depois com o rei Davi e aí já com Cristo, né? Então, são os momentos assim centrais que vão meio que dando o panorama, mas só para a gente se situar, nós estamos falando então de uma história que obviamente começa muitos anos atrás, né? E que mais particularmente a gente tem um conhecimento aí que estamos falando pelo menos 2000 anos antes de Cristo, desde dos patriarcas, né, que é Abraão, Isaac e Jacó, até o próprio Jesus, tá? E aí, só para finalizar essa parte aqui está um desenho que tem na apostila, que fala justamente dessa sequência de alianças que vai desde Adão até Jesus, tá? Então, nós temos aqui
justamente o mediador da aliança é a figura principal a qual a gente identifica. Então, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Jesus. E aí depois cada um dos seus papéis. Então, a gente vai contar um pouco cada uma dessas histórias, e aí depois a gente pode voltar aqui e relembrar um pouco essa sequência e o que significa cada um desses papéis aqui, né? Uhum. Você quer comentar alguma coisa? Não, é muito interessante, porque Deus busca realmente o povo de uma forma incrível para fazer essa aliança, para poder restaurar o povo, para poder estar junto do povo, para poder dar uma direção para o povo, né? Como ele faz até hoje conosco. Só que agora, até hoje, a aliança é com Jesus Cristo, mas no Antigo Deus é muito pedagógico. E ele foi se revelando na medida do entendimento daquele povo, daquele tempo e naquela época. Porque às Exato. vezes a gente, quando começa a pensar em Adão e Eva, começa a pensar em Noé ou em Abraão, a gente fica pensando com a mentalidade de hoje. Só que não era, é uma mentalidade completamente diferente do que a mentalidade de hoje. E Deus, ele é pedagógico no tempo, ele vai se manifestando de acordo com o que aquele povo podia entender naquela época, né? Exato, esse respeito à nossa natureza e a É. gradatividade, vamos dizer, a gradação, né, da nossa capacidade de conhecer, isso Deus foi respeitando isso, né? É interessante isso, porque não há uma violência nesse sentido, uma imposição das coisas, é quase que assim, é um processo lento, né, mas que vai se aprofundando e vai preparando o acontecimento central. É muito interessante mesmo isso. Então vamos lá. Assim, então para contar essa história da salvação, a gente começa obviamente com a criação. A primeira aliança a gente identifica com a criação, que é a aliança feita com Adão, né? Então, essa aqui a gente pode tentar até passar um pouco mais rápido, porque ela já foi objeto da aula anterior, né? Mas só para ficar claro, o primeiro ponto que eu acho relevante é o seguinte: quando a gente lê o Gênesis, ali não se fala na palavra aliança, né? No Gênesis não está, vamos dizer assim, Uhum. propriamente o termo aliança ali. Mas olha só, no livro do profeta Jeremias, isso está referido. Então, olha só, no profeta Jeremias, no capítulo 33, diz o seguinte: assim fala o Senhor, se não fosse eu quem estabeleceu minha aliança com o dia e a noite, ou as leis do céu e da terra, então eu rejeitaria a descendência de Jacó e de Davi. Né? Então, ele fala dessa aliança inicial que Deus estabeleceu com dia e a noite, as leis do céu e da terra. Então, as leis do céu e da terra foram aquelas que ele fez na sua própria criação. Então, como se tem até alguns estudiosos desse tema das alianças na Bíblia, que eles desmembram a primeira aliança em duas, né? Uma aliança do Éden, da criação propriamente, e depois sim uma aliança com Adão, como se fosse a aliança primordial e a própria criação, até prévia, digamos assim, a Adão, né? Aqui, para efeitos didáticos, que isso aqui não é uma doutrina da igreja, vamos dizer assim, que a gente tem que aceitar, são 5, 6 alianças. Não, é uma maneira de tentar compreender o Antigo Testamento. Mas, ou toda a história da salvação, na verdade, né? Então, a gente vai usar esse esquema, que é o esquema que o Scott Hahn propõe, que está na apostila lá. Então, essa primeira aliança, a aliança com Adão. Então, veja só, na apostila a gente está dizendo o seguinte: esta aliança é feita com toda a humanidade na pessoa de Adão, o primeiro homem. Deus manifesta, dá-se a conhecer. Ao fazer o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, compartilhas com ele sua vida divina. Dá-lhes domínio sobre todos os animais. Então, no Gênesis a gente lê: podeis comer de todas as árvores dos jardins, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, se der certo, morrerás. O sábado é o sinal desta aliança da criação. Quando Deus abençoou sua criação, admirou a bondade de tudo que fizera, né, como a gente já viu antes. O interessante aqui é o seguinte: a gente vai perceber, quando a gente for vendo as alianças, que há um padrão nelas, né? O padrão é o seguinte: primeiro, Deus anuncia a si mesmo, né? Então, eu sou o teu Deus, que, né? Ele tá se anunciando, está se dando a conhecer, né? E aí ele estabelece depois obrigações. Então, no caso aqui é isso, por exemplo, ele fala: olha, eu estou me dando a conhecer, eu criei o mundo e te dou, né? Podeis comer de todas as árvores do jardim. Você tem vamos dizer assim, é como uma aliança tem uma relação com um contrato, né? Você faz uma aliança, mas é uma coisa mais profunda, mas tem essa relação que ela é um contrato, mas é mais que um contrato, como um casamento
é uma aliança entre um homem e uma mulher, que não é só um contrato, mas existe um contrato matrimonial, existem obrigações, né? Você se compromete com alguém e se entrega a esse alguém. Então, Deus está se entregando a si mesmo, mas ele coloca um pouco assim, olha, o que ele está prometendo enfim. E também castigos caso haja uma infidelidade. Então, no caso dessa primeira aliança, ele fala, né, não comerás da árvore do bem e do mal, pois no dia que dela comer, de certo morrerás, né? E aí, o padrão que a gente vai ver depois é isso, que é aquele que estava na figura, depois a gente vai voltar para ela, que as alianças têm um mediador, né? E tem um sinal que a representa. Então, no caso aqui, o mediador é Adão, e o sinal é o sábado, né? Então, Adão, claro, essa é como é uma aliança primordial, Adão é uma imagem de toda a humanidade ali, criada inicialmente por Deus, né? E aí Deus sela essa criação quando ele evoca o sábado como um sinal de tudo isso que ele fez, né? E no caso aqui, como a gente está falando ainda de Adão e Eva, do primeiro casal, a gente diz que a forma da aliança é o casamento, né? É o casamento entre Adão e Eva que vamos dizer assim, constitui um pouco como que Deus está moldando essa aliança com Adão. Por isso que lá na telinha que a gente estava mostrando, a gente tem aqui, o mediador é Adão, o papel dele é o papel de esposo, a forma da aliança é o casamento e o sinal da aliança é o sábado, né? Agora, o que acontece? Acontece que Adão e Eva caem, né? Então, Deus faz essa aliança, mas o pecado já é a marca inicial, né? E que a gente vai ver que também em todas as outras alianças, praticamente, né? Você tem essa relação sempre assim de Deus faz uma aliança, promete alguma coisa, mas depois o povo, ou no caso, aqui no caso do próprio Adão e Eva, mas depois o povo com quem ele está fazendo a aliança, rompe a aliança com Deus, né? Então, por isso que a gente fala que a história da salvação é esse desenrolar de Deus que se entrega e recupera, e volta atrás, e ele precisa estar constantemente renovando a aliança pela própria Parece que Deus rompimento dos passa, homens, né? parece que Deus passa milênios e milênios e milênios em busca do homem, passa todo o tempo em busca da gente. A gente vai, ele busca, a gente encontra, faz aliança, aí a gente briga, afasta, e aí começa tudo de novo, e ele vem atrás desde o Antigo Testamento até chegar em Jesus. É E incrível, hoje né? ainda faz, só que hoje é em Jesus. Né? Pois Está é. sempre atrás da gente. E aí aqui, por exemplo, então, quando acontece o pecado original, mesmo assim está dizendo, né? Depois que Deus vê lá o pecado de Adão e Eva e ele dá todos os castigos, ele faz uma promessa ali também. No capítulo 3 do Gênesis ele fala: "Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar", né? Então, isso que a gente chama do proto-evangelho. Quer dizer, é uma prévia do evangelho já no livro do Gênesis, em que Deus está prometendo em que a descendência da mulher, que a gente identifica aqui como a tradição sempre da igreja identificou como a Virgem Maria, a descendência de Maria, né? Aqui, quem que é a descendência de Maria? É Jesus, né? Aqui é interessante isso, porque a palavra descendência no hebraico aqui tem uma relação com semente ou sêmen, que seria a descendência de um homem, né? Mas tem uma mulher que concebeu sem a semente de um homem, que foi Maria, então é a descendência dela, né? É interessante isso. Então, todos esses detalhes tá escondido, às vezes, dependendo da leitura que a gente faz do texto. Então, Deus vai sinalizar, já na primeira aliança, no relato de Adão e Eva, ele já está sinalizando a vinda do Messias, como um novo Adão, e Maria como uma nova Eva de uma nova criação, né? E de um restabelecimento, digamos assim, dessa ordem. Então, a serpente lá, que é a imagem do demônio, que induziu o pecado de Adão e Eva, vai ser vencida pela descendência da mulher. Aqui está escrito já no comecinho da Bíblia, a gente já tem esse vislumbre, né? E aí, o que acontece? Então, Adão e Eva é expulso do paraíso, e o livro do Gênesis vai contar depois a história de Caim e Abel, né? Como Caim mata Abel. E é interessante o seguinte, que ele mostra, depois que Abel morre, né?
você tem um novo filho ali de Adão e Eva, eles tiveram outros filhos, mas o principal é o Sete, né? Então, a gente vai ter uma recorrência muito grande na história da salvação, que é assim, é mostrando uma descendência do bem e uma descendência um pouco desviada. Então, a descendência de Sete vai ser a descendência do bem, e a descendência de Caim é uma descendência desviada do caminho, né? Que depois vão se entrelaçando ao longo da história, meio que aqueles que estão no caminho equivocado atraem para si, seduzem aqueles que estão no caminho do bem, e aí acontece, né, novas quedas, novas traições a Deus que precisam ser renovadas e perdoadas por novas alianças. Então, daí que justamente o que acontece aqui é que é exatamente o que eu estava falando, né? A descendência de Sete se une à descendência de Caim, né, e a maldade volta a reinar na terra. Então, no capítulo 5 dos Gênesis, vai dizer: o Senhor viu quanto havia crescido a maldade das pessoas na terra, e como todos os projetos de seus corações tendiam unicamente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano na terra e ficou com o coração magoado. Então, esse trecho aqui, imagina só. Então, Deus criou Adão e Eva, né? Expulsa eles do paraíso. E aí as consequências do pecado vão tomando conta já da história. Apesar de ter a bondade, vamos dizer assim, né, em Abel, né? Mas Caim mata Abel. E aí tem o Sete, que é mais um dos filhos de Adão e Eva. Ele cria uma linhagem do bem, mas acabam sendo seduzidos pela linhagem de Caim. E aí essa maldade toma conta do mundo. E é como a Bíblia vai dizer, como se Deus tivesse se arrependido, né, da criação. É interessante quando ele descreve aqui que quando os filhos de Sete, né, descendência de Sete, ele diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. Então, começa essa mistura, né, dos que estavam com Deus, daqueles que não estavam com Deus, e aí a coisa degenera toda, e Deus se arrepende de ter criado o homem, né? Ele diz: o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de intimador. Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com os os animais, os répteis e as aves, porque eu me arrependo de os haver criado. 2 vezes fala isso, né? Mas Noé encontrou graça porque ele era justo, né? E aí vem a primeira aliança com Noé, com a arca de Noé, no dilúvio, enfim. Exatamente. Então, aí é justamente a continuação aqui, então, desculpa, eu sem querer toquei aqui. A continuação é justamente a segunda aliança já. Então, a segunda aliança com Noé. Então, na Bíblia vai dizer o seguinte: esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os contemporâneos e sempre andava com Deus. Você vê, essa é a parte inicial aqui, interessante, né? Noé era um homem justo e íntegro e sempre andava com Deus. Então, o interessante que eu gosto de pensar é o seguinte: você vê, Deus, o relato anterior falava que Deus meio que se arrependeu, né? Ele se arrependeu, mas tinha um homem íntegro e bom ali, né, que andava com Deus. E Deus não poderia exterminar todo mundo, porque tinha um homem bom. E por ter encontrado aquele coração bom, Deus se arrepende, né? Quer dizer, ele não vai levar a cabo essa obra de destruição. Ele vai querer restaurar a sua criação de novo, né? Então, ele fala: esse homem, Noé, né, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. E Deus viu que a terra estava pervertida. Toda a humanidade tinha pervertido sua conduta na terra. Então Deus disse a Noé: decidi pôr fim a toda a humanidade, pois por sua causa a terra está cheia de violência. Vou exterminá-los com a terra. Constrói para ti uma arca. E aí depois ele fala: e eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, a fim de exterminar toda a carne com o sopro de vida debaixo da terra. Tudo que existe na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Então, eu vou exterminar tudo porque essa perversão tomou conta da terra, mas ele fala para Noé: contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E de cada ser vivente, de tudo que é carne, farás entrar contigo na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea,
para conservá-los vivos. Então, é muito interessante isso, né? Quer dizer, Deus tem um plano, né? E ele, vamos dizer assim, tem um plano inicial quase de falar, olha, deu errado, o ser humano falhou, né? Mas por uma alma boa, ele decide manter, então, recuperar, renovar, né? Então, esse relato de Noé, o interessante é o seguinte, esse relato do dilúvio, ele tem paralelos na história mesmo. A gente sabe que o relato, do jeito que está escrito aqui, ele não necessariamente é um relato que tem uma pretensão histórica específica, né? Mas ele provavelmente não, né? Ele faz referência a algo que aconteceu, também cheio de simbolismo. Então, essa coisa dos casais de animais que entram na arca, de Deus preservando a sua criação, mas eliminando a maldade humana e preservando aqueles filhos que lhes são fiéis, né? Principalmente na figura de Noé. Mas o interessante disso, se vocês procurarem, depois pesquisarem, vocês vão ver que tem vários relatos em diversos povos antigos fazendo relatos históricos de um dilúvio inicial, né? Então, tem uma cultura popular mesmo. Hoje até existe, mas antigamente essas culturas todas com esses relatos de inundações com muita similaridade com o relato bíblico, né? Parece que são mais de 200 relatos diferentes que chegaram até nós e que fazem referência a essa provável inundação. Talvez, sei lá, se aconteceu em um pedaço da terra e realmente exterminou muita gente e foi sempre interpretada como uma purificação, e provavelmente foi, né, que Deus mesmo mandou essa purificação, né, se foi a terra inteira. Então aí tem um debate assim que não é o debate que faz sentido aqui, porque a gente não quer interpretar a Bíblia num sentido histórico, científico, se foi possível, se era possível recolher um animal, um casal, pô, quantas espécies de animal tem, se você for entrar no debate da evolução, aí você se perde, e perde o relato central, que é o que Deus fez para, vamos dizer assim, purificar a humanidade através das águas, né? A água que purificou essa maldade. Então, é isso. E é interessante o seguinte, que tem muitas semelhanças no relato do dilúvio e de como é contado tudo isso com o próprio relato da criação. Então, por exemplo, né, na apostila a gente fala, existem várias semelhanças simbólicas entre o relato da criação e da inundação, né, da criação com Adão e Eva e depois do dilúvio. Em ambos os casos, 2 novos mundos emergem das águas profundas, né? No Gênesis, Deus fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e é dessas águas que surge toda a criação. E aqui, né, também vai ser uma nova criação que surge das águas após o dilúvio. O número 7, que fala, são em 7 dias que Deus cria o mundo e descansa no último dia, que é o sinal da aliança do sábado, aqui o número 7 é repetido várias vezes. A família de Noé espera o começo das chuvas dentro da arca por 7 dias. É no 7º mês que a arca se fixa no alto do monte, né? E os pombos são enviados para averiguar se as águas tinham baixado de 7 em 7 dias. Então, você tem toda uma simbologia ali, querendo fazer essa referência de que há uma semelhança entre a nova criação ali com Noé relacionada a Adão, né? E aí o relato bíblico mais na frente, depois do dilúvio, ele vai dizer o seguinte: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Você vê, é parecido com o que falou para Adão e Eva também, né? Sereis a causa de medo e de espanto para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, os bichos que se movem pelo chão e todos os peixes do mar. Eu os entrego todos em vossas mãos. Tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com vida, isto é, com sangue. Veja, aqui de novo, Deus está entregando tudo para eles, como fez com Adão e Eva, mas está colocando ressalvas, né? Da mesma forma, pedireis contas do vosso sangue, que é a vossa viga a qualquer animal. E depois ele fala a Noé e aos seus filhos também: da minha parte, vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens. Enfim, com todos os animais da terra que convosco saíram da arca.
estabeleço convosco a minha aliança. Não acontecerá novamente que toda a carne seja exterminada pelas águas de um dilúvio. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Eis o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu cobrir de nuvens a terra, aparecerá o arco-íris nas nuvens. Então me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. Isso está no capítulo 9 do Gênesis. Então, você vê, hoje o arco-íris foi tomado como símbolo de outra coisa, né? Mas o símbolo, originalmente, né, o arco-íris, ele é o símbolo dessa renovação da criação feita por Deus, né? Que é próprio do fim das chuvas e que simboliza isso daí. Mas, de novo, como que segue a história? A iniquidade volta a surgir. Então, você tem... É muito interessante, você tem os 3 filhos de Noé, eles são relacionados como as 3 grandes raças humanas. Tem toda uma tradição antiga que identificava nos filhos de Noé as 3 raças humanas. E depois, quando você olha no relato sequencial da Bíblia dos netos de Noé, eles são identificados como origem de diversos povos. Então, um estudo, para quem gosta disso, um estudo histórico até mais profundo, vai mostrando como os descendentes de Noé, né, os seus filhos imediatos, depois os seus netos, os nomes desses netos, eles representariam diversos povos conhecidos daquela época, né, super antiga, para mostrar como toda a humanidade seriam descendentes de Noé, no fim das contas, né? Mas, de novo, ele vai dizer que mesmo após essa nova aliança, o ser humano continua com suas más tendências. Então, a consequência do pecado original permanece, né? E um dos filhos de Noé, o Cã, ele vai seguir a linhagem de Caim e acaba sendo, vamos dizer assim, essa representação dessa linhagem distorcida, né? E aí tem algumas desdobramentos que a gente também não tem tempo para falar de tudo, mas a gente vai ver que ainda tem, então, essa dicotomia, né? A maldade permanece, não é que aquilo ali, o dilúvio, resolve tudo. Aí a gente tem que já dar mais um passo. Então, só antes de dar mais um passo, vamos só voltar ao nosso desenho aqui, que fala, ó, a segunda aliança, então, Noé, o papel dele aqui antes era só Adão e Eva, era o esposo, o casamento. Aqui em Noé a gente já tem um pai, porque ele com seus filhos e suas noras que sobrevivem, a gente já tem um conceito de família aqui, né? Já a aliança já está sendo feita não apenas com Noé, mas com a sua família imediata, né? E o sinal da aliança é o arco-íris, tá? Então, a terceira aliança é com Abraão. Então, aqui a gente já vai lá para o final do capítulo 11 do Gênesis, que começa o relato de Abrão, né, que depois vai se tornar Abraão, né? Então, e aí no capítulo 12 vai dizer o seguinte: o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei teu nome de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Né? Então, com Abraão, aqui começa, vamos dizer assim, a história que é dos patriarcas e uma história, digamos, que a gente já comentou, um pouco mais linear historicamente. Nós estamos aqui no ano 1800, mais ou menos, antes de Cristo. Né? E aí, aqui é bem rico, né, Maria Tereza? Não dá para esgotar tudo, assim. Eu acho que a gente pode fazer só um... Se a gente seguir nesse ritmo, a gente não vai conseguir cobrir tudo. Eu não sei como a gente ser um pouco mais sucinto para falar os elementos principais. Assim, né? E o Abraão é o grande pai da fé de todos nós, né, até hoje, porque Deus prometeu nele que faria aliança com Abraão, que veio fazer assim, essa descendência, né, maior do que as estrelas do céu e as areias da praia, né, pela fé dele, a fé que Deus manda ele deixar tudo, ele deixa tudo e vai sem saber para onde ia. Né? É uma resposta muito bonita, uma graça, mas uma resposta muito bonita de Abraão que dá a Deus, né? A gente diz, se diz hoje, né? Quer dizer, Abraão, ele seria o pai de 3 grandes religiões, que é o judaísmo, o cristianismo e o islã, né? Identificam como Abraão como o pai. Por isso que falam que essas são religiões abraâmicas, né?
Mas a gente, como cristão, até deveria ser mais duro, até eu diria, para dizer assim, os verdadeiros abraâmicos são os cristãos, né, que seguem a linhagem de Abraão até a sua concepção, que é até vamos dizer assim, a compleção da promessa que foi feita. Então, mesmo nesse trecho que a gente leu, Deus promete 3 coisas a Abraão, né? Primeiro ele fala, farei de ti uma grande nação, né? E te abençoarei, né? Então, essa grande nação vai se realizar quando? Ó, quando na aliança com Moisés, lá na frente, Deus vai constituir o povo eleito ali por ele, em Abraão, é a partir de Abraão que vai se formando esse povo eleito. Então, essas primeiras 2 alianças, Adão e Noé, ela está numa pré-história, digamos assim. Com Abraão se forma o povo eleito, é a descendência de Abraão. Então, com Moisés, ele vai cumprir essa promessa de farei de ti uma grande nação, né? E aí, depois ele fala, engrandecerei teu nome, de modo que ele se torne uma bênção, né? Esse engrandecimento do nome se relaciona muito com a realeza, né? Então, a realeza do rei Davi. Então, já na primeira promessa aqui, você fala de Moisés, fala de Davi, e depois fala, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Realmente, todas as famílias da terra abençoadas vai ser com Cristo, né? Então, você já tem ali uma prefiguração já inicial dessas 3 alianças, né? E aí, então, eu acho que um trecho que é legal de ler também é esse do capítulo 17 só, né? Que fala o seguinte, Deus lhe disse, da minha parte, esta é a minha aliança contigo, tu serás pai de uma grande multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, Abraão será teu nome, porque farei de ti o pai de uma grande multidão de nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações e terás reis como descendentes. Olha só que incrível. Está falando isso para um homem que vivia no deserto, que tinha sua família, mas ele já era bem idoso, não tinha filhos, né? E a sua esposa era estéril, e ele fala, não, você vai ser o pai, né, o patriarca de uma enorme descendência maravilhosa que vai chegar a reis. Então, por isso que a gente fala da fé de Abraão, porque mesmo contra muitas possibilidades, ele acreditou naquilo que Deus prometeu. Inclusive, né, toda a história depois vocês vão ver que Abraão ele primeiro teve um filho com a sua escrava, né, para depois ter o filho com a sua esposa propriamente, a Sara, né? E quando ele promete a Sara e a Abraão, já velhinhos, que eles iam ter um filho, eles riem, né? E eles riem tanto que o anjo do Senhor fala, o nome do teu filho vai ser Isaac. Isaac quer dizer risada, faz referência a esse riso, né? Porque eles riram, meio que acharam, nossa, que incrível, como que isso vai acontecer, né? Quase que duvidando ali da capacidade de Deus de dar-lhes um filho. Mas o filho vem, né? Então, Isaac já vamos dizer assim, para Abraão, a confirmação de uma promessa, de ter um filho da sua esposa Sara. E aí o incrível, que vocês se leram a apostila, logo no começo dela, ela começa justamente com um relato de um pedido que Deus faz a Abraão, que é sacrificar o seu filho Isaac, mostrando como esse episódio de que Deus pedir para que Abraão pegue Isaac e o ofereça em sacrifício, né? Como ele é uma imagem depois do que Deus faz com seu filho Jesus Cristo, né? Mas Abraão não hesita, né? Ele vai quase que até a última consequência de oferecer o seu filho em sacrifício, e ele é segurado, digamos assim, por um anjo de Deus, né? Mas é muito bonita essa história, vale a pena ler, né? Mas, justamente, quando ele não hesita em oferecer seu filho, olha o que ele ouve de Deus, né? No capítulo 22 do Gênesis, a gente lê, juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, já que agiste deste modo e não me recusaste teu único filho, eu te abençoarei e tornarei a tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, aqui está referência ao capítulo 12, que a gente leu no comecinho, que é na primeira vez que Deus chama Abraão, ele fala disso e aqui ele confirma isso, essa bênção e essas 3 promessas que vão se desdobrando, né? E o que é interessante nessas alianças que ele faz, que ele já tinha feito com Noé e agora faz com Abraão, e que repete várias vezes, é a obediência. Lá em Noé diz que Noé obedeceu, e agora aqui também em Abraão, ele diz, obedeceu.
Então, seja bendita essa geração, porque obedeceu a minha voz. Então, Deus se alegra com essa obediência desses, enfim, patriarcas com quem ele fez a aliança conosco, né? Exato. Aí aqui também, só para acelerar um pouco o relato histórico, o que acontece? Você tem Abraão gera Isaac. Isaac, ele tem filhos gêmeos, né? Esaú e Jacó. Né? Quem nasce primeiro é Esaú, logo em seguida Jacó. Né? E Esaú, a princípio, é aquele filho que vai receber a herança da promessa divina, mas ele vende, entre aspas, a sua primogenitura para Jacó, que depois engana o seu pai Isaac e o abençoa como herdeiro dessa promessa. Então, os patriarcas acabam se tornando Abraão, Isaac e Jacó. A gente fala que são os patriarcas da nossa fé. E depois, Jacó, ele que depois que recebe a missão de Deus, o nome dele se muda para Israel, né? Então, a palavra, os israelitas são os descendentes de Israel, que é o Jacó, que é o neto de Abraão. E são os filhos de Jacó que vão formar as 12 tribos de Israel, né? Que é um conceito relevante. Então, aí a história toda, até o final do livro do Gênesis, vai contar um pouco a história desses filhos de Jacó e principalmente a história de José, né? Que é o filho mais novo, que os irmãos vendem como escravo, queriam primeiro matá-lo, mas depois decidem vendê-lo como escravo. Ele acaba no Egito como escravo, mas com seu talento de interpretar sonhos e de gerir as coisas muito bem, ele ganha as graças do faraó e se torna meio que primeiro-ministro, né, no Egito. O José, que é um dos filhos de Jacó. E aí ele ganha muita proeminência e na sua capacidade ele prevê uma grande crise que vai acontecer e ele estoca alimento, e aí vai se contar o relato que depois de um período de muita fartura vem um período de carestia enorme, só no Egito que tem alimento armazenado, né? Então, todo mundo vai para lá, então tem uma peregrinação, digamos assim, para o Egito, e o próprio Jacó com seus filhos estão passando fome e vão lá também querer comprar ou, de alguma maneira, conseguir alimento lá. E aí é uma das cenas mais comoventes da Bíblia, quando os irmãos de Jacó, que o venderam, né, que digamos, o traíram mesmo, né, se encontram com seu irmão e percebem que ele é o primeiro-ministro ali, digamos assim, para usar uma expressão mais moderna, né, do faraó. Né? E aí tem toda uma cena muito comovente, que tem filmes até que já encenaram isso de uma maneira, eu diria, bem digna, né, mostrando ele chorando e perdoando os irmãos e integrando o povo no Egito. Então, essa é a história. É por causa de José, né, que o povo eleito ali, as tribos de Israel, os filhos de Israel, né, no caso, bisnetos de Abraão, né, eles se integram no Egito. E aí, a Bíblia vai fazer a transição para o relato de Moisés, dizendo o seguinte, que passou, aqui, ó, no livro do Êxodo, vai dizer, surgiu no Egito um novo rei que não conhecera José. Ou seja, depois de muitos e muitos anos, centenas de anos, o povo já estava integrado no Egito e surge um rei, um faraó ali, né, que já não se lembrava da proeminência de José. E aí, vendo, né, ele diz o seguinte, e disse a seu povo, olhai como a população israelita ficou mais numerosa e mais forte do que nós. Vamos tomar providência em relação a eles, para impedir que continuem crescendo e, em caso de guerra, se unam aos nossos inimigos. E aí que lhes é imposto uma escravidão. Então, seria essa transição de um povo que estava integrado, vamos dizer assim, no Egito, e passam a ser escravos no Egito. E aí, a história de Moisés é essa história de libertação dessa escravidão. Então, para quem já viu, tem até a animação do Príncipe do Egito, que conta essa história. Esse período aqui tem muito mais elementos pictóricos, filmes e tudo para a gente... E que são bons também, não são mal feitos. Óbvio que tem inserções que não estão na Bíblia, vale a pena ler o relato bíblico propriamente dito, mas você tem essa, vamos dizer assim, muito bem, já está mais inserido, eu diria, até na nossa tradição. Né? E é isso. O Moisés, ele era de origem israelita, mas diante de um ordenamento do rei de se matar os primogênitos, né, ou de matar os meninos de filhas de mulheres, né, israelitas,
ele é condenado à morte na infância, ele teria que ser sacrificado. E a mãe dele coloca ele num cesto e joga no rio para tentar salvá-lo. E a própria filha do faraó que o encontra, ele é criado na corte real, né? E aí que depois vai ter essa história de que ele já adulto, ele vê um dos seus vamos dizer assim, né, um israelita, né, da sua origem, sendo maltratado, e ele reage e mata o egípcio que estava maltratando. Então, naquele momento, ele é rejeitado tanto pelo seu povo quanto pelo povo egípcio. O faraó queria pegá-lo, né, persegui-lo, porque ele matou, contrariou, vamos dizer assim, a ordem estabelecida ali, querendo aliviar, vamos dizer assim, a opressão do israelita. Mas o israelita, vendo a sua violência, também o rejeita. Aí ele vai para o deserto, some, vira pastor de ovelhas, lá ele vai se casar e tudo mais. E depois, nessa ocasião ali, né, já um pouco afastado, que ele vai receber a missão de Deus para voltar para resgatar o seu povo. Né? É isso, Maria? Falei alguma coisa? É tão bonito esse trecho, porque quando Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, quer dizer, aquele arbusto lá que pegava fogo e não parava, e que ele achou lindo e foi lá, esse encontro, Deus disse para Moisés, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos e desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Então, esse relacionamento de misericórdia de Deus pelo seu povo sofrido ali no Egito, né? E aí ele chama Moisés para ser o grande mediador, né, dessa nova aliança que ele vai fazer e tirar esse povo do Egito daquela escravidão. Exatamente. Aí o relato também, talvez já tenha ouvido, né, alguns detalhes, mas ele pede ao faraó que liberte o povo para que ele possa prestar um culto efetivamente a Deus, né? E o faraó se nega, então vai a ocasião daquelas 10 pragas, né, que assolam o povo egípcio. Só um detalhe aí que acho que convinha falar, é aí que Deus revela o nome dele. Pela primeira vez, Deus revela o nome da dele. sarça, né? É porque ele pergunta, como você se chama, né? Moisés pergunta, e ele fala, eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é. E que a gente fala até hoje, né? Deus é, Deus não era, nem será, ele é. Ele está sempre eterno, ele é todo o tempo, né? Eu acho que isso foi o nome que a gente entende essa beleza de Deus que é todo o tempo na nossa vida, né? Que Deus é agora na minha vida, é agora na vida de cada um. E às vezes a gente fica vivendo lá no passado, já fica vivendo lá no futuro e Deus está aqui agora nesse momento. Exatamente. E é isso. Então, a gente sabe, as pragas do Egito, depois vocês têm todo na Bíblia conta com bastante, né? É uma imagem muito forte também de como aconteceram todas aquelas pragas, né? De transformar o Nilo em sangue, um enxame de gafanhotos e todas as outras pragas. Elas todas têm um propósito também, né? Vamos dizer assim, mostrar a superioridade de Deus sobre os deuses do Egito. Né? Cada praga tem um significado um pouco nisso, no sentido de que ela vai mostrando como o Deus de Israel, né, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele tem superioridade aos deuses do Egito, e por isso, vamos dizer assim, Moisés tinha razão de exigir que se libertasse o povo para que se prestasse um culto efetivo a Deus. Né? E aí acontecem as 9 pragas, e a última praga é a mais, vamos dizer assim, a mais severa de todas, né? Então, vai dizer o seguinte, né? A 10ª, a última praga mais devastadora é a que for anunciada por Deus a Moisés, a morte dos primogênitos. Uma força exterminadora feriu todos os primogênitos do Egito, poupando apenas os israelitas que tivessem feito o rito da Páscoa, né? Então, na Bíblia vai ter esse relato, né? Deus vai dizer, ele antes das próprias pragas, ele fala desse castigo que vai cair sobre o coração duro do faraó que não liberta o seu povo, né? E aí, depois das 9 primeiras pragas, ele vai anunciar essa última e ele vai tem todo um relato dizendo o que ele precisa fazer, né? Para primeiro poupar o povo de Israel dessa praga e aí sim conseguir a libertação do povo. E esse relato é a preparação do que a gente chama da Páscoa, né? Da Páscoa, que é essa
essa libertação da escravidão e a cerimônia que antecede, digamos assim, a vinda dessa praga exterminadora. Então, o relato bíblico vai começar com uma explicação de como deve ser preparado o cordeiro e o ritual, né, ao qual que é o que constitui o que a gente chama a Páscoa judaica, a Páscoa antiga, a Páscoa de Moisés, né? Então, basicamente, ele vai dizer o seguinte, né? O sangue do cordeiro vai ter que ser imolado o cordeiro vai ser imolado e com esse sangue vai se untar a porta das casas dos israelitas, né? Então, o texto vai dizer o seguinte: assim devereis comê-lo, com os cintos na cintura, os pés calçados, o cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, passagem do Senhor. Nesta noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos no país, tanto das pessoas como dos animais. Farei justiça contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao verdes o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós um memorial em honra do Senhor, que é a vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua, né? E a gente sabe, e vai estudar isso mais para frente, que essa passagem, essa Páscoa em que o sangue do Cordeiro liberta aqui o povo, né, de certa forma, é uma imagem incrível depois da morte de Cristo na cruz, que ele é o verdadeiro Cordeiro que é imolado e cujo sangue nos liberta da escravidão, não escravidão política ou histórica ali, mas da escravidão do pecado, né? E é isso que acontece, então. O povo obedece às orientações de Deus, imola o cordeiro, segue as orientações que Deus passou para Moisés, untam o portal das suas casas, vem a praga exterminadora e causa uma grande comoção no Egito. E aí, a partir daquele momento, eles saem em fuga, e aí tem a cena mais famosa, né? Que é... Cadê? Eu não sei se estamos com um relato aqui. Do Mar Vermelho. Então, no capítulo 14 e 15 do Êxodo, depois vocês podem conferir lá, né? Então, chegando no Mar Vermelho, acontece o prodígio da abertura do mar e a morte do faraó e do seu exército. E aí o povo vai peregrinar no exército por um tempo, né? E, de novo, aí que vai acontecendo, você vê, de novo, aquele movimento de, pô, Deus promete, realiza coisas incríveis, mas mesmo depois de tudo isso, o povo volta atrás e começa a murmurar contra Deus. Então, o relato é muito rico em vários episódios, desde como Deus alimenta o povo no deserto com maná, e depois quando Moisés sobe no Monte Sinai e recebe uma revelação especial de Deus, de toda a lei que vai conduzir o povo, mas o povo vira as costas para Deus e começa faz um bezerro de ouro, que a gente fala, né? E rompe a aliança, digamos assim, com Deus. Então, você tem esse movimento que está acontecendo desde o começo, sempre, né? Deus se revelando, prometendo, mas o povo traindo, né? Então, quer ver? Tem um trecho aqui. Acho que, não sei se também precisaria, talvez, ler o trecho aí do bezerro e tudo mais, mas Como Moisés, ele recebe as tábuas da lei, aí ele desce, e quando ele desce com as tábuas da lei, ele vê que o povo está adorando um bezerro de ouro. E Moisés fica louco e quebra aquelas tábuas e fica realmente aborrecido. Quando Moisés volta ao povo e vê o bezerro e as danças de culto que realizava, ele ficou extremamente indignado a ponto de quebrar as tábuas da lei, que receberam diretamente das mãos de Deus. Exato. Aqui, na verdade, eu achei agora. Ele fala assim, um pouco antes, vai dizer, o Senhor falou a Moisés, vai e desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho, né? E aí Moisés vai interceder pelo povo também para dizer, olha, Senhor, né, tudo bem aqui, né? Ele vai dizer, por que, ó Senhor, se inflama a tua ira contra teu povo, né? Que fizeste sair com grande poder e mão poderosa do Egito, né? E aí ele vai dizer, olha, os egípcios vão dizer, se você se irá com o teu povo e exterminá-lo agora, eles vão dizer, ó, libertou eles da escravidão para exterminá-los no deserto. Isso não pode acontecer. Então, você vê, aqui como Moisés está agindo aqui quase como, né, um pouco indiretamente Noé fez lá, foi a figura do homem bom ali que Deus ouve, que está intercedendo pelo povo,
né, para que Deus... né? Aí no livro do Êxodo diz que Moisés era o homem mais humilde sobre a terra e que ele falava com Deus face a face, como um amigo fala com outro amigo. Então é muito bonito isso, o jeito que Moisés falava com Deus, né? É o grande intercessor, aliás, ele é o padroeiro dos intercessores. Eu não sabia disso. Porque ele intercede por aquele povo corrompido todo o tempo, né? E ele intercede falando com Deus, como ele faz com o amigo: olha, você me fez tirar esse povo do Egito, esse povo é teu, e agora você não vai querer que vão dizer que eu não consegui. Vem, é você que deu um jeito. Ele falava com Deus assim. Eu acho lindo o jeito que ele fala. E aí aqui o que acontece é o seguinte: o Moisés intercede pelo povo aplacando a ira divina, no entanto, o perdão de Deus vem com castigo. E aí justamente o que acontece é que vai ter os 40 anos que eles ficam vagando pelo deserto sem chegar na terra prometida. Então a promessa de Deus inicial não se cumpre imediatamente e vai se cumprir depois que toda aquela geração que se perverteu já tenha passado, né? E aí tem uma segunda aliança que se faz com o povo, já adaptada à dureza do seu coração. Então, o livro do Deuteronômio na Bíblia, né, ele já conta essa história, digamos assim, que é uma lei já mitigada, menos exigente, com o propósito de educar o povo e preparar outras alianças. Josué, que vai ser o responsável por guiar o povo na Terra Prometida, né? E Josué é a mesma palavra, digamos assim, né? A gente chama de Josué, mas etimologicamente é o Yeshua, é a mesma palavra que depois, né, é o nome de Jesus, de certa forma, tem a sua relação ali com Jesus. Então, Josué que chega à Terra Prometida e depois Jesus vai ser aquele que nos vai levar à verdadeira Terra Prometida, que é o céu, né? Abrir as portas do céu, como a gente vai ver. Mas, assim, cronologicamente, então, o que acontece é o seguinte, como a gente estava falando. Então, você tem a escravidão do Egito, a libertação, esses 40 anos para o deserto e o estabelecimento do povo na Terra Prometida. Aí vai dizer o seguinte: começará, então, o período chamado dos juízes, em que Israel possui líderes que guiam o povo em diversas batalhas contra seus inimigos. Então, este período é marcado por um ciclo recorrente de infidelidades que geram derrotas diante dos inimigos, até que o povo roga o perdão e a ajuda divina e lhe envia um novo líder, um novo juiz, que o leva à vitória. E aí o ciclo se repete, né? Até que o último dos dos juízes é o profeta Samuel. E aí o povo, cansado de ver os outros povos com que ele combatem com uma figura de rei, eles pedem a Samuel um rei. Então, a sequência da história, depois desse período dos juízes, a gente vai ter a unção de Saul como o primeiro rei de Israel, né? E ele é escolhido dentre os homens da tribo de Benjamim, recebe a unção pelo próprio profeta Samuel, né? E só que assim, Saul também desobedece a Deus, também rompe a aliança com Deus, né? E aí, por causa disso, os seus filhos não vão ser herdeiros da promessa, vai ter uma nova unção para aqueles que vão ser o próximo rei. E aí o rei, logo depois de Saul, vai ser o rei Davi, né? Então ele fala aqui, né? Deus promete enviar um novo rei a Israel e tem um escolhido já em mente. Pede a Samuel que vá à casa de Jessé em Belém, pois lá estava o seu escolhido, né? Depois que eles chamam todos os filhos de Jessé, ele fala, não é nenhum desses, né? E aí, quando vem o mais novo, Davi, é então ungido pelo profeta, né? E aí ele é ungido lá pelo profeta em Belém, mas ele ainda precisa ganhar, digamos assim, o seu lugar diante do rei, né? E ele vai para a corte real e a sua grande fama vem com a vitória sobre Golias. Naquela batalha também que é super famosa, tem o gigante Golias, Davi jovenzinho e pequenininho, e aí ele lança uma pedra, né, na cabeça de Golias vamos dizer assim, o derruba, e aí com a própria espada de Golias ele vai lá e decapita o Golias e o vence. E aí ele ganha, então, muita fama, poder, né, vamos dizer assim, poder não, assim, prestígio, e aí ele vai participar de várias batalhas, vai liderar vitórias, mas ele só sobe ao trono propriamente após a morte de Saul. Então ele é ungido pelo profeta antes, quase como uma profecia, digamos assim, e ele ganha seu espaço como rei depois, com toda a sua braveza e com as suas vitórias. E aí no livro no segundo livro de Samuel, diz o seguinte: todas as tribos de Israel se reuniram com Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos,
somos teus ossos e tua carne. Já no passado recente, quando Saul era nosso rei, eras tu quem conduzias Israel, e o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Né? E aí, assim vieram todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi concluiu com eles uma aliança em Hebrom na presença do Senhor, e eles ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando iniciou o seu reinado, e ele reinou durante 40 anos, 7 anos e 6 meses sobre o Judá, em Hebrom, e 33 anos sobre todo Israel em Judá, em Jerusalém. Então é isso, aqui a gente vê já aquilo que a gente falava antes, a aliança de Deus se ampliando, né? Começa com um casamento em Adão, uma casa, uma família em Noé, uma tribo em Abraão, até chegar a nação em Moisés e o reino em Davi, né? E o rei Davi, ele não era só um reino, um líder político, né? Ele era um sacerdote mesmo, real. Ele liderava as celebrações litúrgicas, né? Você tem um episódio da entrada da Arca da Aliança em Jerusalém. Ele vestia roupas litúrgicas, escreveu canções e poemas de oração, que é o livro dos Salmos, que a gente, né, já comentou, né? Ele reorganizou o conjunto de celebrações em Israel, inclusive instituiu uma adoração perpétua diante da Arca da Aliança, que está no livro das Crônicas, né? E é interessante isso, ó, na possível a gente ler, né? A aliança com Davi é a última realizada por Deus antes da nova e eterna aliança realizada com Jesus Cristo, né? E aí, o rei Davi e depois seu filho Salomão são o cume de poder e glória de Israel, né? Então, o rei Davi é esse rei sacerdote que cumpre diversas promessas feitas nas alianças anteriores e prefigura o reinado de Cristo, né? E justamente a sua unção, a palavra ungido, né? O Cristo é ungido, né? Então, a própria unção dele como rei, a sua consagração, tem essa referência, né? O Messias depois vai ser aquele ungido, né? Eu falei o Cristo, mas eu quis dizer, a palavra Messias significa aquele que foi ungido. Então, a promessa de um Messias é aquele que vai ser ungido, né? E é isso. Aí, claro, a sequência histórica depois de Davi é o quê, né? Como a gente falou, tem toda depois Davi, com toda a sua glória, todas as coisas maravilhosas que fez, ele também tem um pecado de Davi, que depois é a ocasião dele compor o Salmo 50, que é o salmo penitencial mais maravilhoso que tem também, né? Então, o pecado, o que foi o pecado de Davi, Maria Tereza? Então, diz que ele estava com preguiça, sem fazer nada, ali no castelo dele, de repente ele olha pela janela, vê uma mulher linda ali, tomando banho. É meio estranha essa história, né? Por que essa mulher estava tomando banho na janela do rei, né? Acho que era o formato das casas que tinha antigamente, né? Então, ele vê aquilo, ele resolve que ele quer aquela mulher era a esposa do chefe da guarda dele, e aí ele manda buscar, e ele tem um caso, enfim, com a mulher, e depois a mulher fica grávida, ele fica apavorado, e aí ele, de uma certa forma, manda o marido dela para frente de guerra para morrer. E o marido Não, morre. isso daí eu não lembro da história agora. Ele manda o Urias, né, para frente de guerra para morrer, mas isso ele já tinha estado com ela antes. Já tinha estado, ela estava grávida. Ah, tá. Ela já estava grávida. Já Ele estava. precisava fazer isso, que senão o adultério, digamos assim, ficaria Então evidente. foi uma história triste, muito muito dolorida, né? E ele se arrepende. Primeiro ele não se arrependeu, ele ficou ali, ele tem o profeta e diz para ele assim: eu vou te contar uma história. Muito Uma bonito. pessoa tinha uma ovelhinha linda, maravilhosa, etc. E aí veio um e roubou essa ovelhinha dele e levou embora. O que você faria? Ele falou: eu mataria essa pessoa. Ele falou: pois esse é você. Você fez isso. Pois é. E aí ele cai em si. Ele cai em si do pecado grave que ele tinha cometido, não só do adultério, mas do crime que ele tinha feito com o marido. E aí ele se arrebenta de arrependimento. E aí escreve o lindo Salmo 50, que é uma beleza. Aí o filho do adultério morre, né? Morre. Foi o castigo. Salomão é depois que ele já se arrependeu. É o segundo filho. Mas com a mesma mulher. Com a mesma mulher. Ele casa depois com ela. Exato. E o primeiro filho morreu. Primeiro filho como um castigo, digamos assim. Filho, E aí sim vem Salomão, que o sucede no reino,
E aí tem o episódio de Salomão muito famoso, é quando Deus, né, oferece tudo a Salomão e ele pede sabedoria, né? Então, Deus gosta tanto do pedido de Salomão que não dá apenas a grande sabedoria, mas riquezas, muito poder, né? Então, na Bíblia, a gente sabe que os livros né, a tradição vai dizer, o livro dos Provérbios, do Eclesiastes, do Cântico dos Cantos da Sabedoria, são atribuídos a Salomão, a sabedoria de Salomão, né? E, enfim, tem esse caráter universalista, como a gente falou. Mas também, então, imagina, o reino de Salomão, ou, né, toda a sua grandeza deve ter sido uma coisa espetacular de se ver, de se viver, né? A sua grande sabedoria, parece que tem todo esse relato na Bíblia, né, de como ele atraía outros reinos para torno de si, todos queriam ver a grandeza e a beleza e a sabedoria de Salomão, né? No entanto, também Salomão acaba sucumbindo à tentação depois, né? Então, olha só, tem um trecho que é interessante, ele fala aqui, né? O Salomão acaba sucumbindo à tentação que foi, inclusive, anunciada por Moisés. Moisés, ao falar do futuro rei que o Senhor mandaria, recomendava que este não tivesse muitos cavalos, que é a expressão do poder militar, nem muitas mulheres, a sedução do prazer, nem muito ouro e prata, a expressão de riqueza. E é isso, né? É o poder, né, o sexo, o dinheiro, que seriam as seduções às quais ele poderia cair, né? E foi o que aconteceu com Salomão. Então, vai dizer o seguinte: então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque seu coração se tinha desviado do Senhor, Deus de Israel, embora este lhe tinha aparecido 2 vezes, proibindo-lhe expressamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. O Senhor disse, pois, a Salomão: já que procedeste assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar de ti o reino e dá-lo a um dos teus servos. Mas por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração ao meu servo Davi e a Jerusalém que escolhi. Está no livro dos Reis. Então, o que acontece é que, após Salomão, o reino já se divide, né? Então, as 10 tribos do norte se rebelam contra a linhagem de Davi e formam tipo um outro reino, e as 2 tribos do sul, que é Judá e Benjamim, vão formar o que a gente chama o reino de Judá, que vai seguir a linhagem de Davi por 400 anos. Mas aí, depois desses 400 anos, que vem esses períodos de dominação. Primeiro com a dominação babilônica, e o povo vai para o exílio, que vai ficar 70 anos no exílio. E depois o povo volta para Jerusalém, né, na tentativa de resgatar suas tradições, e aí que vai ser aquele momento que voltando a Jerusalém para resgatar as tradições, até que vai ser um período nisso daí do profeta Esdras, né, que vão se compor muitos livros da Bíblia, vão se tentar resgatar toda a tradição do povo. No entanto, né, eles vão sofrer depois ainda outras dominações. Aí o povo já nunca mais volta a ter a grandeza que teve antes, né? E aquelas 10 tribos do norte também, que são dominadas pelos assírios, e que depois eles se juntam com os assírios e entram naquelas religiões pagãs todas de novo. Exato. E aí cria toda aquela problemática, até hoje fala-se das tribos perdidas de Israel, né? As tribos perdidas, a volta das tribos perdidas, e o próprio Cristo, quando vem para resgatar toda essa tribo perdida, que talvez até a gente faça parte delas. Porque aí você, quando vai chegando, depois de todas essas dominações, que nem a gente mostrou naquela sequência lá, né, dos assírios, dos persas e depois dos romanos, né, dos gregos romanos, a gente já está num povo assim, na época de Cristo, eles estão bem baqueados já, né? Estão sobre uma forte humilhação, já. Então você tem uma expectativa assim de uma redenção política e espiritual ao mesmo tempo. Então os profetas foram anunciando que viria um Messias com uma mensagem de uma libertação espiritual, fundamentalmente, né? Então se tinha essa consciência da libertação do pecado, da maldade, o que traria. De novo, sempre quando se anuncia Cristo, se faz referência a todas essas alianças, né? Há uma nova criação que vai vir das águas do batismo, assim como as águas do dilúvio trouxeram uma nova criação, as águas do batismo que vão trazer uma nova criação com Cristo. Cristo vai ser um novo Adão, vai ser um novo Moisés, né? Que vem do Egito, né? Tem a questão todas são várias referências que estão ali
ocultas, mas que dá para fazer essa referência com Cristo em todos essas alianças anteriores. Mas, propriamente, no período imediato antes de Cristo, o povo está numa baixa muito grande, né, esperando uma libertação política, mas também uma libertação espiritual. E aí vai ser justamente no meio já da dominação romana que vai aparecer João Batista anunciando que o reino de Deus está próximo, né? E aí que a gente vai ver, né, na próxima aula aqui, já na aula presencial de cada uma das turmas, né, como Cristo vem, então, cumprir todas essas promessas, né? Então, essa é a ideia. A gente finaliza aqui. Então, só para lembrar aqui, né, a sequenciazinha que a gente usou, né, Davi, então, é a outra aliança em que ele já é um mediador como rei, você tem a forma da aliança, é o reino, e o sinal da aliança é o seu trono. E aí, o cume de tudo, então, vai ser com Cristo, que é um sacerdote real, né? A forma da aliança é a igreja e o sinal da aliança é a Eucaristia, né? Isso então, de novo, aqui, gente, a ideia, né, se vocês tiverem tempo, interesse, né, esperamos que sim, leiam o texto que a gente mandou, que é um texto longo e que tem muitos trechos da Bíblia, mas a ideia é que ele, né, depois de ouvir a nossa apresentação aqui, você lê o texto, você tem elementos para depois ir atrás da própria Bíblia e ler a própria Bíblia, né? Mas, de novo, a Bíblia, o Antigo Testamento, é puxado, né? Em geral, o pessoal fala, quem começa lendo a Bíblia pelo Gênesis não passa do livro do Levítico, que é um livro muito difícil de ler, cheio de prescrições, um livro quase que um manual jurídico ali, um negócio muito muito árido, né? Então, tem maneiras de ler a Bíblia, né? Você pode começar pelo livro do Gênesis, seguir essa história da salvação inicial, que passa por Abraão, por Moisés, vai até o rei Davi, e depois ir lendo os outros livros, mas compreender que existe um vínculo ali apontando para Cristo e perceber que se a gente vai lendo o Antigo Testamento já pensando em Cristo e vendo que ele antecipa a Cristo, é muito mais fácil de entender toda essa sequência histórica, né? Então é isso. Que tal? É interessante, eu acho que dos livros do Antigo Testamento, quem não assim, enfim, está começando pode ler, são o livro dos Salmos, porque é um livro de oração, né? O livro do Eclesiástico, que são livros que ensinam muitas coisas, né? Sabedoria também. Esses livros são fáceis de ler. Depois o livro das mulheres também, que são lindos, né? A história de Ruth, que é linda, né? A história de Judite, que é muito bonita. Tobias e Sara, que é uma história maravilhosa para os casais. Eu acho, então tem assim livros que são muito interessantes da gente ler e que são fáceis de ler também do Antigo Testamento, mas o ideal para quem está começando é começar pelos Evangelhos. Exatamente, né? Se você não pegou nada da Bíblia, ó, tem uma aqui, né? Essa é a edição da tradução da CNBB, a segunda tradução. Vocês acham por aí uma boa tradução que foi encomendada pela CNBB, mas que quem fez foram grandes estudiosos bíblicos. Então, se a gente olhar, obviamente, o Antigo Testamento ele é muito maior do que o Novo Testamento, né? Aqui nessa Bíblia aqui, você tem 1.300 páginas quase, né? Só do Antigo Testamento. E aí depois você vai a parte mais fininha da Bíblia é o Novo Testamento. Mas assim, a recomendação seria o quê, né? Começa lendo os evangelhos, começa lá pelo evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, lê os Atos dos Apóstolos, lê as cartas de São Paulo. Aí depois que você lê o Novo Testamento inteiro, aí você volta, vai lá, pega o livro do Gênesis, ou dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Muita gente, eu já ouvi recomendar alguns padres, diretores espirituais, que o Novo Testamento a gente podia ler, sei lá, um pouquinho todo dia o resto da vida, né? De você, sem pressa, meditar todo dia um pouquinho no Novo Testamento. Então, ou você está lendo os evangelhos, ou as cartas de Paulo, ou dos outros apóstolos, mas sempre, 5 minutos por dia, que seja, lê um pouquinho, medita. Se você vai fazendo isso e você cobre 1, 2, 3 vezes o Novo Testamento inteiro, você vai vendo que a Bíblia vai virando uma segunda natureza com você. Você vai à missa e ouve um trechinho, você já faz a referência inteira com tudo. Como o Antigo Testamento é mais longo, esse é uma questão de estudo mesmo. Dá para estudar, dá para ir com mais calma,
Mas aí você Depois, lendo os quando livros você vai históricos e vai fazendo tudo, né? E quando você vai conhecendo, você começa a relacionar, né, o que foi prefigurado no Antigo Testamento e Jesus acontece com ele no Novo. Então, a fé da gente aumenta, é muito bonito, mas eu trago no meu coração, assim, logo que eu comecei a estudar a Bíblia, eu não sabia nada, e a primeira coisa que me veio, assim, quando eu comecei no grupo de oração, né, me veio uma passagem do profeta Jeremias, no capítulo 33, que diz assim: Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. E vou pensar-lhes as feridas e curá-las e proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. Isso me chamou, me conquistou. Eu quis logo conhecer essas coisas misteriosas que eu ignorava, e daí eu comecei a estudar sem parar até hoje, porque quanto mais você estuda a Bíblia, mais você aprende, mais você descobre, mais você se aprofunda. Quanto mais você estuda os evangelhos, assim, todos os dias o Senhor vai falando coisas incríveis, e essas coisas misteriosas que a gente ignora e que vai aumentando a fé da gente. É muito bom. Maravilha. Muito bem, gente. Então, ficamos por aqui com essa aula da história da salvação. Então, a sequência, então, a gente vai falar de Cristo, já no conteúdo normal, como a gente comentou. E é isso. Depois, se vocês tiverem dúvida, nas turmas respectivas aí de catequese, a gente pode tirar as dúvidas. De novo, tem o texto para ajudar. E é isso. A aventura aqui é, se você não tem uma Bíblia na sua casa, compre a sua Bíblia, né? E encare ela aos poucos. Faça ela uma segunda natureza. É bom ter uma até... Né? Tem muitas Bíblias digitais no celular, você consegue buscar, mas é bom ter a sua Bíblia impressa também e fazer ela Porque sua. a gente rabisca, eu rabisco ela inteirinha, a minha inteirinha rabiscada, já é a quarta ou Isso é quinta bom. Bíblia que eu tenho desde que eu Para comecei a poder falar, estudar. essa é a minha Tudo, né? especial, que eu vou, né, ler com cuidado e vou me E nutrir quando, até por exemplo, o fim da vida. quando tem uma homilia bacana, assim, que eu gosto na missa, que me fala coisas novas, eu pego o que o padre escreveu, escrevo naquele passagem da Bíblia onde ele falou. Pois é. E, As pessoas ou quando ficam eu tô... falando, né? Pô, mas e se Deus, né, escrevesse uma carta para você? Se ele fala, mas tá aqui, ó, ele escreveu aqui, você não leu ainda. Essa carta foi escrita para nós, né? Isso aqui é para nós, né? E infelizmente a gente às vezes desconhece muito, é um tesouro, né? E a gente está lendo tantas coisas, perdendo tempo com tantas futilidades e não teve ocasião de ler a Bíblia inteira ainda, ou de meditar, pelo menos nas suas partes principais. Então é isso, vamos fazer uma oração final, então? Então, Senhor, nós queremos agradecer esse passeio na tua história, Senhor, passeio na nossa história de salvação, que hoje o Senhor nos apresenta, e pedir que o teu Santo Espírito venha sobre cada um que está ouvindo, para que possa calar fundo no coração, que nós somos profundamente amados por Deus. Nós te louvamos e te bendizemos por isso. Obrigada, Senhor. Amém. Muito bem. Até mais, Maria Tereza. Nos vemos. Agora que todo mundo, assim, o Senhor toque o coração de todo mundo, e a gente está aqui para responder qualquer coisa que quiserem, e eu estou aqui para rezar por todo mundo que precisar de oração, viu? Amém. Tá bom? Reze por mim, então. Vocês também que estão ouvindo. Tá bom. Grande abraço, até mais, tchau. Eu também, tchau. Fique com Deus.